Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui muito feliz para dizer que no Thanksgiving aqui do iContact não tem Black Friday, né? Não. Tem um Thanksgiving azul. E a nossa ação de graça vai ser nós replicarmos para vocês nesse evento maravilhoso que está acontecendo agora, né? Aquela entrevista super legal que rolou no seminário do TIA em setembro entre o Dr. Gadia e a doutora Temple Grandin. Então, é um prazer estar aqui dando de presente para vocês isso, né, Carlos? Apesar de que, né, esse ano foi um ano muito difícil, né, para todos, né, ainda mais para a comunidade autista, sempre tem alguma coisa para a gente agradecer, né, então nós queríamos agradecer dando esse presente a toda a comunidade, que é a possibilidade de ver novamente a Temple Grandin falando, né? E que vocês tenham um ótimo dia de ação de graças e que isso nos traga, já seja o começo de um ano muito melhor do que 2020 foi. A gente quer agradecer muito ao nosso apoiador, o Emanuel, né, do Adapte com Você, porque sem ele não seria possível a gente estar fazendo esse evento. Um beijo e aproveitem. Tchau, pessoal. Hello? Hi, can you hear? Yes, I'm right here. Yes, hi, how are you? I am fine. How about yourself? I'm fine, thank you. Thank you so much. Hi everybody. Oi, pessoal. Estamos aqui com a doutora Temple Grandin, né? Dr. Grandin is one of the few people in the world of autism who does not need any introductions. She is a true icon for all of us in the ASD world. And for that reason, I'm not gonna spend an hour and a half giving her short bio. We're gonna go straight into the stock, which are gonna be primarily questions and answers. And I'll try to do my best to translate into Portuguese her thoughts and insights. So first of all, we'd like to thank you again for being so much helpful in agreeing to change the time of the conference. This is obviously major for all these people that are waiting to see you and hear you in person, and we're very thankful for that. We have one question, actually from a friend of mine who is a BCBA here in the US, and her question is, what kind of advice would you give to a family whose child has just received a diagnosis of autism? So a pergunta é, que tipo de conselho você daria a uma família que acabou de receber, cujo filho acabou de receber o diagnóstico de autismo? So go ahead, Dr. Grandin. If this is a very young child, yes, you need to start therapy now. Do not wait. Start teaching the child how to talk. Start teaching the child how to take turns at games. That needs to start now if this is a very young 2, 3, 4, 5-year-old child. Então, a doutora Grandin diz, né, que se é uma criança jovem, né, de até 3, 4 anos de idade, começar com a terapia agora. Né? Não esperar começar com intervenções para ensinar essa criança a falar, a se comunicar, a interagir socialmente. Né? Não esperar, comece agora. So another question that we have, Dr. Grandin, is actually from another friend of ours who is actually an artist and a person with autism. And she's a painter. And her name is Jessie Blue, we call her. And her question is, how do you think the relationship between children and animals can contribute to a better development of a child within the autistic spectrum? Então a pergunta é da Jessie Blue, né, de como a doutora Grandin vê a interação entre crianças e animais como possível maneira de melhorar o prognóstico dessa criança. For some children with autism and adults with autism, animals are wonderful. When I was a teenager and I was
bullied. I had friends through activities with horseback riding. Other individuals with autism, dogs have really made their life better. Que ela acha isso para algumas pessoas com autismo de grande importância, que ela mesma, quando ela era uma adolescente, ela sofria muito bullying, né? Que andar a cavalos foi muito importante, muito positivo para ela, e da mesma maneira, cachorros, cães, né, podem ser também muito úteis para essas crianças e adolescentes. We have another question here that I know that is very that you think is extremely important, which is from Dr. Christina, and her question is the importance of sensory integration therapy for the quality of life of people with the spectrum. A pergunta então é qual a importância de terapias de interação sensorial para pessoas dentro do espectro? The sensory integration is part of a good treatment. The AIRS sensory integration is now evidence-based, and the individuals can be really helped with stimulation such as deep pressure over wide areas of the body, with a weighted blanket or a vest. Also swinging, vestibular stimulation, and balancing exercises. These can be very, very helpful for some people. A doutora Graham diz que agora que a terapia de integração sensorial baseado em AIRS foi reconhecido como cientificamente comprovado, né, isso pode ser extremamente útil, né, seja tanto do ponto de vista de terapias sensoriais em relação a tato, né, vestes com peso, equipamentos de abraço da criança, bem como terapias vestibulares, né, de balançar a criança e outras terapias de integração sensorial, que isso pode ser extremamente útil. I remember, Dr. Grandin, when you received the award, the Lifetime Award from the International Society for Autism Research. I remember vividly you mentioning, please, colleague researchers, look into sensory issues. Don't forget the sensory issues. That at that point, that was kind of a forgotten issue as far as the autism was concerned. So I never forgot that lecture that you gave for the award. So thank you. Another question. This is actually a question from Grazi, from my wife. She says that there's a lot of prejudice in Brazil, particularly when a health professional recommends very intensive therapy for children in terms of many hours a day. And that families still that's very common within families to feel sorry about the child, to worry about if they're going to get very tired or that they will not going to have time to be a child and to play. So they're asking about what is your input or your insight as far as the importance of the intensive therapy for children in the spectrum. Então a pergunta é que ainda existe muito preconceito no Brasil a respeito de quando se faz uma recomendação para terapias muito intensivas em termos de horas de terapia por dia, né, com os pais às vezes dizendo que a criança precisa de ser tempo para ser criança, para brincar, que ela vai ficar cansada, preocupações a esse respeito. Yes, please go ahead, Dr. Parents need to look at the results of the therapy. Are you getting more speech, more skills, such as dressing themselves, eating with utensils, bathing? That's really important. Little kids need about 20 hours a week of one-to-one teaching. 20 hours a week is enough, and then they will have time to do other things. But they do need 20 hours a week of one-to-one teaching with an effective teacher. Então, a doutora Graham coloca, né, que na opinião dela é extremamente importante que as crianças recebam terapias de boa qualidade, com terapeutas efetivos, né, em torno de 20 horas por semana. Né? Ela salienta a importância da intensidade dessas terapias no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento das atividades de vida diária.
né? Então, que 20 horas por semana, para ela, parece ser uma quantidade de terapia bastante adequada na média, na maioria das crianças dentro do espectro. Tati Takeda, who is the mother of an autistic child and a extremely knowledgeable attorney in issues related to ASD, she asks, with so many treatments and cures being sold in the internet, how do you see the importance of focusing on scientifically proven interventions in the spectrum? A pergunta da Tati Takeda é, com tantas curas e tratamentos sendo vendidos na internet, né, como a doutora Graydon vê a importância de terapias com comprovação científica? Yes, doctor. There's a lot of rubbish on the internet. The scientifically proven treatments for young children are one-to-one teaching, sensory integration, applied behavior analysis, Denver START, there's a number of them, but they are mainly teaching methods with a good teacher. Some teachers know how to teach these children and others don't. You need to have the right teacher. A doutora Graydon diz, né, que é de fundamental importância terapias de comprovação científica, né, cientificamente comprovadas, né, e que elas são terapias basicamente relacionadas a intervenções comportamentais, como ABA, como Denver, né, e terapias que realmente ensinam a criança a adquirir habilidades. E isso requer, né, que as pessoas que estejam ensinando essas crianças realmente saibam o que estão fazendo. Né, mas que isso é de fundamental importância, porque, como ela mesma diz nas palavras dela, né, existe muito lixo por aí, né, em relação a tratamentos. This is a question from Darlene Locatelli, who actually moves way forward ahead. She talks about a child who received a lot of good interventions, behavior interventions, that have improved tremendously and is no longer receiving intensive behavior therapy. That in those situations, what other interventions would you recommend? And she asks specifically about the importance of group sports. Well, some kids do really well in group sports. Another thing that kids need to learn is working skills so they can go on and have a job. Working skills are different than academic skills. They have to learn how to do a task where somebody outside the family is the boss. Então, a pergunta da Darlene Locatelli foi, numa criança que recebeu intervenções intensivas e que melhorou muito, né, e que não está mais recebendo essa quantidade de terapias, que outras intervenções poderiam ser úteis, né, e ela pergunta também a respeito de esportes grupais. A doutora Graydon salienta que para alguns adolescentes, algumas crianças, esportes são muito úteis, são muito benéficos, né, mas que é extremamente importante ensinar a esses jovens, né, habilidades de trabalho, para que eles consigam emprego, né, para que eles possam ser funcionais e trabalhar e viver de uma maneira independente. I'd like to add, you could have your child help out at a local shop or do a volunteer job at the church, maybe help with the food, find jobs in the neighborhood where they are doing tasks for other people. This needs to start at 10 or 11 years old. Doing tasks for other people, maybe in a local shop or at church. A doutora Graydon também salienta a importância, né, de que por volta dos 10, 11 anos de idade, essas crianças já comecem a ter atividades, né, que ajudem futuramente no trabalho, né? Ou seja, trabalhar como voluntários, né, numa igreja ou, né, numa outra associação, trabalhar em alguma loja ou alguma atividade perto de casa, né, em que possa já muito precocemente aprender habilidades relacionadas a trabalho,
né? Eu colocaria aqui um exemplo de uma menina que é a minha paciente, né? Que trabalha numa pet store, né? Cuidando de pets, né? I was just saying that I gave an example of a patient of mine, a little girl who actually works on a pet shop because she loves pets and she learned to take care of them, and that has actually been very helpful. That's the kind of thing we need to be doing. That's a perfect example of the kind of stuff we need to be doing. Very good. So we have another question, which is, what kind of advice do you give to schools and universities to truly be inclusive for people in the spectrum? Outra pergunta é que tipo de conselhos ela pode dar para escolas e universidades para elas serem realmente inclusivas em relação a pessoas dentro do espectro. When I went to college and I failed a mathematics quiz, I went to the professor and I asked for help, and he gave it. A student at a university, when they start to fail a course, they need to ask for help immediately. Most professors will help them if you ask for help. A doutora Granny, né, estava usando um exemplo pessoal dela, que quando ela estava na faculdade, né, e ela começou a sair muito mal nas provas de matemática, ela imediatamente foi ao professor e pediu ajuda. Né, que então é de fundamental importância, né, que as pessoas, obviamente, né, são pessoas altamente funcionais, né, que assim que elas comecem a ter dificuldades, que elas peçam ajuda, né, e que a maioria dos professores quer ajudar, né, mas primeiro eles precisam saber que existe uma dificuldade e precisam que a pessoa peça ajuda. And there are some individuals that will need to take less courses. But if you start to get into trouble, get tutoring before you fail an entire course. I did that. I asked for help before I got into trouble. Got it. So, ela mesma está dizendo, né, que ela mesma né, fez isso, né, de pedir ajuda, né, de que muitas vezes a gente precisa fazer um número menor de cursos. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de um tutor, né, de um professor particular, vamos dizer assim, né, e que ela fez uso disso, né, quando ela começou a se dar conta que ela estava saindo mal, que ela estava rodando nas matérias, né, e que isso é muito importante, né? Então, uma quantidade que não seja excessiva de horas de estudo e a ajuda de tutores para nos ajudar a focar naquelas áreas em que nós temos maiores dificuldades. This is more of a general question for the many colleagues that we have here listen to you, child neurologists, child psychiatrists, developmental pediatricians, and others in the health providers. The question is, how do you see the role of physicians, and particularly of specialists, from the moment they give the diagnosis to the family moving forward? And the question and this question relates to the fact that in Brazil, it's very common that specialists will give the diagnosis and basically say, thank you so much, come back in a year. And so, the importance, how do you see the role of the physician, of a true physician, in terms of providing support to the families? They need to refer them to where they can get services. When people call me, the first thing I tell parents to do is to join the local autism support group, because they will know where the services are located in their community, which I would not know. And then refer them maybe to the Brazil Autism Society. Mm-hmm. That's the minimum that they should do.
Então, a doutora Grandin, né, disse que... Desculpe, a pergunta foi como é que ela viu o papel do médico, né, e de especialistas a partir do momento em que eles fazem o diagnóstico da criança, né, com autismo, né, e no futuro. Né? E eu coloquei para ela que existe ainda no Brasil, né, profissionais que fazem o diagnóstico e dizem voltem daqui a 1 ano, volte daqui a 6 meses. Né? E a colocação dela é que, no mínimo, esses profissionais devem fazer o que ela faz. Ou seja, sempre que ela é contatada por alguém que recebeu um diagnóstico há pouco tempo, né, a primeira coisa que ela recomenda é que essa família contate alguma organização de autismo, né, na sua cidade, no seu estado ou no país. Né, porque quase com certeza as pessoas que estão nessas organizações vão saber referir a profissionais para as terapias e vão poder dar os seus conselhos, as suas ideias, né, a respeito de que profissionais foram úteis, que profissionais não foram úteis, etc. I would also refer them to some other parents that have had good success with their child. I'd give them a list of good services to keep them away from the rubbish on the internet. That's another thing that I would do, but it's often very helpful if they could talk to 2 or 3 parents that could give them good guidance and find some parents that be willing to talk to some of these newly diagnosed parents and then give out their phone numbers. Ela também coloca, né, que o profissional de saúde, né, seria muito útil que ele pudesse dar para as famílias com o diagnóstico recente, né, o contato de outras famílias com crianças autistas que tiveram bons resultados com as terapias, né, porque a possibilidade dessa família conversar com outras famílias que já viveram a mesma situação, que isso é extremamente útil e extremamente importante. Então, que isso é algo que ela sempre faz, é ter uma lista de famílias que estão abertas à ideia de participarem, de darem conselhos, de ajudarem, e, ao mesmo tempo, uma lista de profissionais que ela tem certeza que são profissionais de alta qualidade que possam proporcionar intervenção de qualidade. Very good. So now, if you would like to translate into Portuguese the material that's on my website, templegrandin.com, you go ahead and translate the material that's on my autism website. Wow. That's fantastic. Thank you so much. A doutora Grandin, né, falou sobre o site dela, né, templegrandin.com, né, que tem uma quantidade enorme de material, de informação de altíssima qualidade sobre autismo, né, e ela coloca o website dela à disposição para ser traduzido para o português, né, então isso this is a huge gift that we are receiving today from Dr. Grandin, and we're extremely grateful for that. Well, now we're going to move a little bit into more kind of personal questions relating to your own personal experiences through your life into the diagnosis. Joana Portalese, who is a neuropsychologist, one of the psychologists with more experience with ASD in Brazil, she asks, for you, what disturbed you most through your life? The symptoms of the ASD, comorbidities, or the way people looked or interacted with you because of the diagnosis? What was the thing that you think had the most negative impact for you? The worst thing when I got into puberty was panic attacks and anxiety. That was very bad through my 20s. And that is now controlled with a low dose of antidepressant medication that I have been on for over 40 years. And that medication calmed the anxiety, and that worked extremely well for me. Então, a pergunta da Joana Portalese, né, é o que mais perturbou
a doutora Grandin, né, na sua vida, né? Se foram os sintomas relacionados ao autismo, se foram comorbidades, se foi a maneira como as outras pessoas olhavam para ela ou a tratavam. A doutora Grandin diz que, particularmente na adolescência, o que teve o impacto mais severo para ela foi ansiedade e ataques de pânico, né? E que, inclusive, né, ela toma uma dose baixa de um antidepressivo já há 40 anos e que, no caso dela, foi extremamente útil, né? Então, especificamente, a resposta, no caso dela, foram as comorbidades, né? A ansiedade e o ataque de pânico, ansiedade extremamente comum dentro do espectro. This is a question from Maria Bethânia Mendes, an outstanding speech pathologist in Northeast Brazil, and she asked, how did you feel looking way back when your mother spoke to you and you couldn't answer her? And what eventually made your speech develop and flow? I was very frustrated when I was not able to communicate what I wanted. And I had to have a lot of hours of speech therapy. And gradually my speech became better. So if you have an effective teacher, you can often get more speech. My speech came in slowly. Ela diz, a pergunta da Maria Bethânia Mendes, né, lá de Recife, a nossa fonoaudióloga, é de como ela se sentia quando a mãe dela falava com ela não conseguia responder, né, e como foi que eventualmente a linguagem dela se desenvolveu e fluiu. A doutora Grandin diz que ela obviamente se sentia extremamente frustrada, né, com a dificuldade em responder, né, e que a linguagem dela se desenvolveu através de um trabalho muito duro, muito árduo, né, de fonoterapia, né, e muito tempo, muito intenso, e eventualmente a linguagem dela começou a se desenvolver e a melhorar cada vez mais. Yes. And the therapist should speak slowly to the child. That'll help them hear. Also, wait and give the child time to respond. They're like a phone with poor service. You have to give them time to respond and always give the child opportunities to use his words. When he wants some juice, then ask him to use his words. A doutora Grandin, né, também coloca, né, da importância, né, do terapeuta, de nós, né, da família, de falarmos com a criança, né, espaçadamente, devagar, né, e mais importante ainda, de darmos tempo para a criança responder. Né? Ela usa o exemplo de que ela se sentia como uma linha telefônica que tivesse recebendo um sinal ruim, né? E que então demorava muito para ela entender e demorava muito para ela conseguir responder, né? Então a importância de dar o tempo para que essa criança responda, né? E a importância também, né, de que o terapeuta que está trabalhando com essa criança saiba como lidar com a criança e como dar esse tempo de tal maneira de que a linguagem se desenvolva. Então, nós temos que ter muita paciência e dar muito tempo para a criança se desenvolver e até para a cada resposta que nós pedimos da criança, nós temos que dar tempo. Another question from Leandro Araújo from Theta Therapy was how was your school life? What were the major difficulties that you had, and what if anything positive did you brought into your life from the experiences that you have to deal, from the negative experience that you have to deal with during school life? Elementary school was good. High school was horrible. Bullying, teasing,
And the only place I had friends was when there was a shared interest in maybe electronics or horseback riding. You want to get these kids involved with activities with shared interests. It might be art, music, theater, a robotics club, auto mechanics. There could be lots of different things. Friends through shared interests. That's what they need. Doutor, então, a pergunta, né, do Leandro Araújo, do Theta Therapy, é como que ela lidou com as situações durante a escola, né, as dificuldades que ela teve, né, e que ganhos ela teve que puderam ser utilizados pelo resto da vida. Né? E a doutora Grandin respondeu que a escola fundamental, né, não me lembro exatamente como é que a gente diz isso no Brasil, na minha época era primeiro grau, acho que agora é ensino fundamental, que foi muito boa. Né? Por outro lado, né, o segundo grau, ou a escola, depois do ensino fundamental, né, principalmente o que aqui a gente chama de high school, né, que seria a partir da idade de 12 anos, foi muito ruim, né, que ela era constantemente bullying, né, que ela sofria muito com isso, né, e que o conselho que ela dá para as crianças, para os jovens, para as famílias, né, é que a maneira como ela conseguia lidar com isso era de fazer amizades com outras crianças que tinham os mesmos interesses. Né? Esses mesmos interesses podem ser mecânica, computador, jogos eletrônicos, seja lá o que for, cinema, história, geografia, né? Mas que a gente procure e ache outras crianças com os mesmos interesses ou com interesses similares, porque isso vai nos proporcionar, né, a possibilidade de ter algumas crianças, alguns amigos, né, e de uma certa maneira nos proteger um pouco do bullying. This is a question from Daniela Sofia, who is the mother of an autistic child, and she makes a comment that you have studied animal behavior and devoted your career both to explore the world of autism and to improve animal welfare. She continues saying that your work is impeccable and has helped both people and animals a lot. Do you believe that if you did not have autism, that you would have such a strong connection with animals? Possibly not. Autism made me an extreme visual thinker. I think in pictures that help me to understand animals. Animals do not have verbal language. They think in pictures, sounds and tones, smells and touches. An animal's world is sensory-based, not verbal. Então, a pergunta, né, na verdade é um comentário da Daniela Sofia, né, e uma pergunta a respeito do fato, né, da doutora Grandin, obviamente, ser, né, mundialmente reconhecida pelos estudos em comportamento animal, né, e pelos seus conhecimentos sobre autismo, né, e a colocação da Daniela é se a doutora Grandin acha que se ela não fosse autista, se ela teria a mesma conexão, a mesma habilidade que ela tem em lidar com o comportamento animal. E a resposta da doutora Grandin é de que provavelmente não, né? Que ela, né, é uma pessoa que pensa visualmente, né? E que da mesma maneira, né, animais não têm linguagem. Né? Eles se comunicam, a maioria dos animais não tem linguagem, né? Eles se comunicam basicamente, eles aprendem visualmente, eles são visual learners também, né? Então eles aprendem com a visão, eles aprendem com certos sons, eles aprendem com certos toques, eles aprendem com certos cheiros, né? E que para tudo isso é importante ter uma pessoa que entenda isso e que possa se utilizar dessa compreensão
para trabalhar em termos do comportamento animal. Very well. Then we have another question here from Michela Caron, who is the mother of an autistic child and one of the organizers of the symposium. And she asks if you think that your professional success is or has been related to a hyper-focus ability that you have. And if you believe that if well-guided, hyper-focus can actually be something that will allow people to achieve their autonomy as adults. Yes, I agree with that. And you need to direct that hyper-focus into something that can become a career. Que ela certamente concorda com isso. Aliás, desculpa, a pergunta é, né, da Michela Caron, se ela acha que o sucesso profissional dela se deve em parte ao hiperfoco, né, e se ela acha que se o hiperfoco da pessoa for bem direcionado, se isso pode ser um mecanismo que leva essa pessoa a chegar à sua autonomia. E a doutora Grandin diz que ela absolutamente concorda com isso, né, que ela acha que isso, com certeza, né, deve ser algo que deve ser identificado e trabalhado, né, porque isso, com certeza, pode levar à autonomia, né, de um número significativo de pessoas dentro do espectro. Some individuals will be visual thinkers, picture thinkers, like me. There's other individuals who will be mathematical thinkers, maybe good at computer programming. And a third type are the word thinkers. These individuals often love history and facts. Então, a doutora Grandin está dizendo que, né, que dentro desse hiperfoco, né, tem aqueles que, como ela, são pensadores visuais, né, que eles veem os pensamentos, né, outros, né, que são pensadores matemáticos, né, ou seja, que eles pensam tudo do ponto de vista matemático, né, e obviamente podem utilizar essas habilidades em uma série de profissões, né, e outros que são aqueles pensadores de palavras, né, que em geral são aqueles que têm habilidades muito grandes em história, em geografia, etc. Né? Very well. So we have another question here from Gabriela Nonaka, who is a young psychologist who is already doing very, very exciting work with autism groups here in Brazil. And she asks a very open question, which is, what do emotions mean to you? And which emotion do you feel is more present in your daily life? And which one is more important to you in terms of your ability to live your life more functionally? I get great satisfaction out of solving problems, figuring out how to do things. Those are things that give me satisfaction. When I have a mom tell me that their child got a really good job because of my advice, that makes me really happy. Então a pergunta, né, da Gabriela, né, foi como ela sente as emoções, né, que emoção ela acha que afeta ela mais no seu dia a dia, né, e quão importante isso é para ela, né? E a doutora Grandin respondeu que ela sente grande prazer, né, em ajudar outras pessoas, em ouvir quando outras famílias dizem que os conselhos que ela deu foram úteis e ajudaram outras pessoas dentro do espectro. Então, esse tipo de sensação, de emoção, traz grande prazer a ela na sua atividade diária. Agora eu tenho a minha pergunta, que é o grau de importância. So this is another question from Grazi, and her question is, Grazi, my wife, she actually has done
a very important work, I believe. She has a non-profit organization whose idea is to actually tell the stories of the mothers. She feels that many times the mother becomes almost like a shadow, and that she's probably the person that needs most support in the beginning, and that many times she becomes totally forgotten, and that is extremely important for people to know the stories of the mothers, of the fathers as well, but primarily of the mothers. So her question to you is, how would you tell us? What would you tell us about how important your mother was to you and through your life, and how important was her presence and her support? And this obviously applies to you personally, but also in a more wild sense. Mother was very important. She made me learn things. She had me try new things, give me choices to try new things, always stretching me. She expected good table manners. My mother was absolutely essential for my success because she got me out doing things and she did not overprotect me. Então, a pergunta da Grazi, né, é a respeito da importância do papel da mãe da doutora Grandin na vida dela. Né? E a doutora Grandin diz que ela foi absolutamente essencial. Né? Essencial em termos de estar sempre puxando ela para fazer novas coisas, né? Trazendo ela para novas atividades, né? Exigindo dela coisas que ela talvez sozinha não imaginasse fosse capaz de fazer, né? Que a mãe dela ensinou a ela, né? Tudo, né? Desde como se comportar à mesa até outros comportamentos de vida diária, né? E ela diz que a função da mãe dela foi absolutamente essencial, né? Principalmente na questão de não superproteger. Né? Então, essa é a mensagem que ela passa para nós. Excellent. A terapia na vida adulta, a gente podia perguntar isso, que é o que tem. There's another question, there's also a personal question to you from Jessica Sinali. She asks if you do any therapy at this point, or not, and if you do, what you would recommend to other people in adult life? Well, I'm not doing any therapy now other than things. I'm an older person now for back pain and leg pain. I do some physical therapy for that, and that's it. Me too. I have Parkinson's and I just recovered from COVID and I have a lot of back pain. So here we go. Então, a pergunta, né, da Jéssica foi se a doutora Grandin faz alguma terapia nesse momento. Ela disse que não, que ela não faz mais nenhuma terapia, né? Que na realidade a única terapia que ela faz nesse momento é para dor nas costas, porque ela é uma pessoa já de idade, né? So we have another question, which is specifically regarding bullying, how to deal with that, both in terms of how the parents should deal with that vis-a-vis the child, how the adolescent, young adult should deal with that, and how society should deal with that in general. I had to be removed from a large high school due to bullying. And the only way that I solved some of these problems was friends through shared interests. For me, it was electronics and horseback riding. And the other teenagers that did those activities did not bully. Friends through shared interests. It could be music, art, theater, robotics. It could be a lot of different things. Então, a pergunta foi, né, a respeito de bullying, né?
tanto da experiência dela sobre bullying, né, e como famílias e adolescentes e adultos jovens devem lidar com isso, né? E ela nos deu a sua experiência pessoal de vida, né? Ela disse que ela, na realidade, ela teve que trocar de escola de tanto bullying que ela sofreu, né, no high school, né? E que a maneira como ela conseguiu sobreviver a isso, novamente, foi encontrar outras pessoas com interesses comuns, né? Sejam, no caso dela, foi animais, né, e robotics, né, e mechanics, desculpe, robótica e mecânica, né, mas que pode ser outros interesses também. Another question that I have, Dr. Grandin, is which seems very obvious, I believe, is the impact that social media is having, the negative impact that social media is having as far as bullying is concerned, and how careful the parents need to be for every child, for a typical child, but specifically for children with atypical development in terms of their exposure to social media. There's a lot of bad stuff going on in social media, and parents need to get together and stop it. And maybe there needs to be less use of social media, and do online things with the shared interests, like a horse website, an auto mechanics website, a music fan website. Get them involved with that. Maybe a Facebook group on dog training. Mm-hmm. A pergunta que foi feita foi sobre o impacto negativo da mídia social em relação ao bullying, né? E ela disse que obviamente tem muita coisa ruim acontecendo na mídia social, né? E que os pais devem estar muito atentos a isso, né? E tentar focar o uso da mídia social, né, em sites, né, que sejam de interesse da criança, né? De novo, seja de robótica, seja de computação, seja de música, seja de animais, né? Mas que a gente de aprender algum tipo de instrumento, que talvez, na opinião dela, né, existe uma exposição demasiadamente grande à mídia social, mas a importância de nós encontrarmos esses sites, né, que sejam do interesse da criança e que sejam algo positivo para essa criança. And if the bullies are students in the school and they are doing bad things online, this is where teachers and parents need to get together and stop it. E ela coloca, né, que se esse bullying está acontecendo por parte de colegas de aula, né, que isso é exatamente quando os pais e os professores precisam estar juntos, né, e parar com isso. Né? Então, a importância dessa comunicação entre pais e professores, né, para tentar evitar isso, controlar isso e tomar as medidas necessárias, né, a respeito desse tipo de situação. Another question, Dr. Grandin, which is a very wide open question and of great significance, which is we are all of us living a very particular time in oral history, and we're all suffering with social distancing, with having to remain at home, with a complete change in our routines, but obviously that has impacted the children as a whole, and particularly children in the spectrum, very, very significantly. So we'd like to hear from you. First of all, how do you see that? Second of all, how do you think will be the impact of that moving forward? Meaning, once things return to near normal, I imagine there will be some long-lasting effects of this situation that we're living. So we'd like to hear your insights on that. Well, some individuals are doing fine. Others are not. This is where parents and families could get together
and form a small group, and everybody agrees to be careful to not bring COVID in. That people are doing that here. And then also some friends online. Find shared interests online for them. So a pergunta, né, era a respeito do impacto, né, da pandemia, do Covid, né, e da situação de isolamento social, de mudanças de rotinas, né, que nos impacta a todos nós, né. E ela disse, né, que algumas crianças, alguns indivíduos estão conseguindo lidar com isso bastante bem, outros estão lidando com isso de uma maneira muito difícil, né? E, de novo, a importância, né, dos pais, da família, de formarem seus pequenos grupos, né, de interação, né, e a importância também de se usar a internet, né, para participarmos de grupos sociais, né, de outras crianças que têm os mesmos interesses, né, e até a possibilidade, né, de trazer, né, de ter algum contato social, né, claro que tendo muito cuidado em relação à transmissão do Covid, né, então isso é algo bastante importante, né. Dr. Grandin, another question related to that, right, which has been a big debate all over the world, in the U.S., in Brazil, right, is the debate as to the importance of returning to live school or not, you know, in terms of the impact, both positive and negatives about that. There has been obviously a wide spectrum, right? I mean, there are some people that say, my child is not leaving home until we have a vaccine. You know, there are others that say, you know, I have to work. You know, I have to return to work. I have nobody to leave my child with. I need the help of the school. You know, and from that spectrum, how do you see the importance of the decisions, both at a personal level as well as a government level, on returning to school on a live basis? Little kids, up to 10, 12 years old, little kids need socialization with other children. And they can either get it in school, or the families can, we call it a quarantine pod, where 3 families get together and they agree to be very careful about wearing masks and things to not bring COVID in. And the kids socialize within the pod with no social distancing. It's especially important for young children to have other young children they can socialize with normally. Então, a pergunta, né, é da questão da volta às aulas presenciais, né? E nós vamos colocando que existe, né, um espectro que vai desde famílias que dizem o meu filho não vai sair de casa até ter uma vacina, até outros que dizem, né, eu preciso trabalhar, eu não tenho com que deixar meu filho, eu preciso da ajuda da escola. E a doutora Grandin, né, colocou que, particularmente para crianças pequenas, até 10 anos de idade, é extremamente importante a interação social. Né? E isso, se puder ser feito, né, de uma maneira segura na escola, deve ser feito, né? Ou, se isso não for possível, que nós criemos pequenos núcleos, né? 3, 4 famílias com crianças da mesma idade, né, que podem ser colegas até, né, que com muito cuidado, né, criem quase que uma mini classe, né, para permitir que essas crianças tenham de novo essa interação social. Well, another thing on COVID is most young children don't get very sick from COVID. Your main danger is giving it to older people like me, giving it to granny, giving it to grandfather, and giving it to you. That's the thing you have to be the most careful. If it's a young family, most of them just don't get very sick.
né, e ela está salientando, né, de que a maioria das crianças, né, mesmo aquelas que pegam Covid, tendem a responder muito bem, né, a tolerar muito bem, né, e que o maior risco, na realidade, é de trazer o Covid, né, para os pais, para os avós, né, mas se nós temos uma família muito jovem, de pais jovens, de crianças pequenas, né, que esse risco é relativamente baixo. Eu tenho uma pergunta que seria assim, ó, como foi que ela conseguiu chegar na conquista dela, que foi ela chegar nesse abatedor do negócio dos animais, entendeu? Como que foi essa caminhada, o que ela teve de... Quem é que ajudou ela nisso, né? Porque isso não foi uma caminhada fácil. Right. Né? So another question here is, as you develop and as you grew into your professional life, we imagine that obviously was not an easy task, right? And so the question is, who helped you in this walk, in this way? And who do you feel there were people that are very important as you move forward in achieving success in your professional life? My science teacher motivated me to study because now education was a pathway to goal. There also were some good people in the cattle industry and a good building contractor who encouraged me. So mentors, very important. I had mentors. A bigger barrier for me in the cattle industry in the 70s was being a woman. That was a much bigger barrier than autism. I was going into a man's industry. Fala em português. Então, a pergunta, né, foi nessa caminhada no desenvolvimento profissional, no crescimento profissional dela, né, quem a ajudou, né? E a doutora Grandin nos disse que, começando pela professora de ciência dela, que sempre a empurrou muito, né, a puxou para desenvolver a sua habilidade de ciência, né? Algumas pessoas na indústria de produção animal, né, frigoríficos, né, uma pessoa, né, um construtor, né, mas que a palavra que ela usaria são mentores, né, a importância da gente ter mentores na vida, né, que possam nos ajudar na nossa caminhada de desenvolvimento profissional, né, o que é verdade para todo mundo, né, this is true for typical people, atypical people. We all need mentors to move on in life. Nós todos precisamos de mentores. Those mentors, I want to show you. Now I'm going to show you pictures of my drawings right here. When I showed people pictures of my drawings, I showed them my drawings. Then the construction contractor got interested. I learned to sell my work. I showed my work. Né, ela disse, né, que quando ela mostrou os desenhos, os gráficos dela, né, quando ela foi capaz de mostrar, foi permitida mostrar, né, os desenhos que ela tinha feito, os estudos gráficos que ela tinha feito, né, aí as portas, de uma certa maneira, se abriram, né. E outra coisa que ela falou, que é de fundamental importância, né, que na realidade, né, a maior dificuldade dela, né, não foi o autismo. A maior dificuldade dela foi ter entrado no mundo de homens, né, numa indústria dominada por homens. Né? Então, que na realidade ela teve mais dificuldades por ser uma mulher tentando entrar nesse mundo dominado por homens do que as dificuldades que o transtorno do espectro do autismo levavam com ela. Né? Então, isso é de extrema importância, pessoal. Yeah. Another more general question, Dr. Grandin, is, we certainly have progressed tremendously, I would say, over the last 20 years, 30 years, as far as the world of autism is concerned. So one question that we have is, where do we see us going? And which areas do you think we might still be not putting enough attention or enough research being done that will benefit
people with autism of all ages. We need to be researching sensory over sensitivity. Now, one way you can help a child who hates a loud noise, such as a vacuum cleaner, let the child turn the vacuum cleaner on and off. Let the child control the car horn or some other loud noise where they turn it on and off and they control it. They might get to like the car horn or the vacuum cleaner if they control the sound. Então, a pergunta foi, né, em que áreas, né, ainda ela acha que nós precisamos prestar mais atenção e dedicar mais pesquisa, né? E como ela já tinha falado, quando ela recebeu o prêmio, né, o Lifetime Award, né, do INSAR, ela falou que uma área que realmente precisa de muita pesquisa ainda é a questão da hipersensitividade, né, dessas crianças, dessas pessoas que têm dificuldade de tolerar, por exemplo, ruídos muito altos, né, o barulho do aspirador, o barulho do alarma, né, e a importância, né, de se fazer com que essa pessoa, com que essa criança, né, lide com isso ela mesma, que ela tenha o controle de ligar, desligar o aparelho, né, de tal maneira de que ela possa ela mesma ir aos poucos se acostumando ao seu nível de tolerância, né? Então esse eu acho que é um insight muito importante, né, que ela nos traz a respeito disso. Tem a ver, né, com independência e com aquele significado de autonomia que a gente podia perguntar para ela quanto autônoma ela é e o que ela qual é o significado de autonomia. Não? So another question that we have, that I have, right, is again related to where do you see the field in the next 5 to 10 years from now? You know, we've been learning a lot about the importance of genetics. We've been learning a lot about the importance of scientifically proving therapies and methodologies from somebody like you that, you know, is, as I said, an icon in the field. Where do you see us being at that point? Autism is a continuous trait. A little bit of autism gives you a programmer that made the technology we are on now. There would be no computers. There'd be no cars without a little bit of autism. There'd be no great art. Little bit of autism has some advantages. It goes from very severe to mild. It's embedded in the genetics. Então, a pergunta foi, né, onde ela vê que nós vamos estar, que nós vamos chegar daqui a 5 a 10 anos, né, e ela disse que, né, que é importante, né, a gente se lembrar, né, que um pouco de autismo, na realidade, é muito positivo, é muito útil, né, que nós não teríamos computadores, que nós não teríamos carros, né, que talvez nós não teríamos muitos dos grandes artistas, né, sem pessoas com um pouco de autismo, né, mas que o autismo é um espectro, né, que vai desde pessoas levemente afetadas até pessoas severamente afetadas, né, e que mas que realmente, né, tem uma série de situações, né, para as quais certas características autistas, na realidade, são muito positivas, né, e que tudo isso, né, está entranhado dentro da nossa genética, né. Dr. Grading, we have seen certainly, you know, when I finished my residency in the mid to late 80s, the incidence of autism was 1 in 15,000. You know, that's how long ago it was, you know, and we're now talking about
1 in 50, maybe something 50, 60, something around that, and in some countries, surprisingly, even more than that. That has led to, obviously, to a tremendous fear and in everybody, and has led to the use of epidemics word, and even some people saying that in the future we might have more people, more autistic people than typically developed people in the world. So I'd like to hear your opinion first in terms of specifically about the numbers. What do they mean? And obviously the impact of the different DSMs leading to the increase in the prevalence, and also how do you see the fear about epidemics, and if you feel in particularly now that we're talking about epigenetics, about potential effects of environmental factors playing a role in the increase in the prevalence? A lot of it is increased detection. I have grandparents come up to me all the time who have good jobs and marriages. They find out that they have autism when the grandchildren are diagnosed. And one of the reasons why the grandfather has a good job is because in my generation, social rules were taught in a much more structured way. Então a pergunta, né, foi a respeito desse aumento enorme da prevalência do transtorno do espectro do autismo, né? Eu estava dizendo para a doutora Grandin que quando eu terminei minha residência, a prevalência era 1 em 15 mil, né, e agora nós estamos em 1 em 50. Né, e que isso leva ao medo, né, ao uso de palavras como epidemia, né, e também perguntei a respeito de possíveis efeitos do ambiente, do meio ambiente. Né, e a colocação dela é que ela acha que talvez o fator mais importante seja realmente o aumento da capacidade diagnóstica, né, que ela tem, que ela pessoalmente conhece, né, um número muito grande de avós e avós que só se descobriram autistas quando os netos foram diagnosticados, né? E que essas pessoas tiveram suas vidas funcionais, profissionais, amorosas, né? E que talvez isso se deva ao fato de que na geração dela as regras sociais eram ensinadas e exigidas de uma maneira muito mais evidente e muito mais como a gente diria, de uma maneira muito mais clara, né, por parte dos pais e das famílias, né, do que hoje. Né? Nós todos sabemos, né, que a tendência dos pais, certamente eu e a Grazi como pais e outros mais jovens, né, às vezes é de ser mais tolerantes, né, do ponto de vista de regras sociais, né, e ela acha que isso é de fundamental importância. Okay, I just want to say one thing. Also, in my generation, children learned working skills at a much earlier age. When I was working on my construction projects in the 1970s, 1980s, and 1990s, I'm going to estimate that 20% of the mechanics, welders, and designers either had autism, dyslexia, or ADHD. 20% the skilled trades I worked with would have a diagnosis today. Very talented people. Outra coisa que ela colocou, né, é que quando ela estava desenvolvendo as suas habilidades de trabalho, suas capacidades de trabalho, começando a trabalhar, né, que ela estima que talvez 20% das pessoas com quem ela trabalhou, né, trabalhadores manuais, trabalhadores na indústria, né, que talvez 20% dessas pessoas hoje receberiam um diagnóstico ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou de algum transtorno de aprendizagem, ou de autismo.
né? E naquela época, obviamente, eles não receberam esses diagnósticos, né? Então, de novo, né, a importância de que numa geração anterior, né, a que nós estamos vivendo hoje, né, que as crianças e os jovens aprendiam capacidades de trabalho muito mais precocemente, né, ou pelo menos aprendiam alguma capacidade de trabalho, né, quando hoje isso acontece muito mais tardiamente, né, nas nossas sociedades. A gente já está chegando no fim, se ela quiser dar algum recado. Yes, Dr. Rennie, yes. Do you have another comment? No, I just was looking at someone wrote on the chat here. Obviously can't understand that. Oh, no, I'm right. So, but I couldn't. So now we're saying that we're almost getting to the time that we're going to have to end the chat. So we would like to thank you very much, and we also like to open for your final considerations. For whatever you like to tell us, to the Brazilian community. I'll make one last comment. There are many individuals on the autism spectrum that can have a good career in the arts, design, computers, physics, engineering, or writing. We need to develop the area of strength and teach working skills. Então, a doutora Grandin, né, coloca, né, da importância, né, de nós desenvolvermos as habilidades, né, que com certeza existe um número grande de pessoas dentro do espectro que têm grandes habilidades, sejam de habilidades na área de engenharia, na área de computador, na área de robótica, nas artes, até na área da literatura, e que nós devemos, né, identificar, né, e estimular essas áreas de habilidades para que essas pessoas se tornem funcionais independentes. So, again, we have no words to thank you. We want you to know that today is going to be a very important day in the lives of everybody that is here listening to you. And of the Brazilian autism community, which is huge. We imagine about 2 million families within the community. Problem, and it was just very slow doing side-by-side translation, is that you have all the severities of autism. You see, you've got the word autism goes for a computer scientist that brought us this technology to somebody who can't dress themselves. Mm-hmm. And it's called the same word. Mm-hmm. It doesn't make very much sense. And on the fully verbal end, I think most of it's increased detection, not learning job skills, and not learning work skills. Então, de novo, né, ela coloca que, obviamente, nós estamos falando, né, de um espectro muito amplo, né, que vai desde pessoas altamente funcionais, né, até pessoas severamente afetadas, que não conseguem nem se vestir, né, nem falar. Né, mas que ela acha que nesse lado do espectro, nessa porcentagem do espectro mais altamente funcionais, né, que o mais importante é desenvolver as habilidades dessas pessoas e as habilidades de trabalho dessas pessoas, né, que isso é de fundamental importância para eles. This is a real problem with such a big spectrum, and then you have the individuals with no speech delay, what used to be called Asperger's, and you go to the computer companies. I've been there. Half those programmers probably have autism. That's why we have this technology. Then at the other end of the spectrum, you have somebody who can't dress themselves, and they're going to need to be in a supervised situation.
De novo, né, ela coloca, né, que ela teve visitando, né, indústrias, companhias de computação, né, e que ela acha que metade dos programadores provavelmente preencheriam critérios do espectro, né. E por outro lado nós temos, né, pessoas, né, severamente afetadas, né, que não conseguem ter nenhum tipo de atividade de vida diária, né, que isso obviamente torna o espectro extremamente complexo, né. One last question for you, Dr. Grady, which relates to the present diagnostic description of the disorder based on the DSM-5. Right, and obviously that has been something of great discussion between a lot of the experts, and we'd just like to hear your opinion about the impact that the new criteria, if you will, has had in terms of the spectrum, the widening of the spectrum, or the prevalence in which we're dealing with today. I think that the DMS-5 widening the spectrum has widened the prevalence of autism. The other problem is that since both people like me and somebody with much more severe problems are called the same name, there's often not enough expectations for the fully verbal end of the spectrum. Então, a pergunta foi, né, do impacto do novo critério de classificação do DSM-5 em relação ao aumento do espectro, né, a expansão do espectro e a prevalência. Né, e a opinião da doutora Grady é de que realmente o DSM-5 teve um impacto, né, tanto da expansão do espectro como do aumento da prevalência. Né, que isso ela acho que é bastante claro. Né? I want to ask, very good. Yes. I want to ask you a question now. In Brazil, the people that are in the professionals, how do they view the widening of the spectrum? To tell you the truth, right? I think everybody, right, has been impacted, all the professionals, by the widening of the spectrum, right? And many of the professionals, the therapists, have been trained to deal with very young children, very severely affected, and not at all to deal with adolescents or young adults that may still need some help or may still need a lot of help, but there's really nobody there to provide that. That is also true, and I would say that that's true also in the U.S., which is it's the same thing. Yes, and fortunately, I had some work mentors. In one of the first meat plants that I worked in, I criticized some welding, and I said it looked like bird poop. And the plant engineer took me in his office and explained that I had to apologize. I just could not talk that way. And he told me what I should do. He told me in private, when I made social mistakes, in private, quietly told me what I should do. And if I had a problem with the welding, I should have come to him. He was a very good work mentor. He had no training with autism. He was just an old engineer guy. Right. And I'm sorry, let's go ahead. He explained to me what I should do, and I can't use that kind of language. And you see, this gets back to the 50s upbringing, where that grandfather had that engineering job because he had a paper route at age 11, and he was taught to shake hands. He was taught not to swear. Mm-hmm. You were taught not to steal. You were taught what being a good person was. That was taught. And now, today, when I watch TV, there's grown-ups behaving so badly on television. When I was a child, I didn't see grown-ups behaving badly on television. Now, young kids see this.
And I think that's a big problem too. Yes, absolutely. Yes. Então, really the show now, but I mean, just to talk to you, I mean, I think about the things I watched and my TV heroes. They were very clear, right and wrong, and you didn't turn on the television and see grown-ups behaving really badly. And if they did, the good guys got them. Yes. Então, a doutora Grading está, de novo, reforçando a importância, né, do aprendizado de regras sociais. Né, e ela usa como exemplo, né, quando ela estava crescendo, né, na década de 50, de 60, né, que era muito claro o que eram regras, maneiras sociais apropriadas, né, para uma criança, para uma pessoa, o que não era apropriado, né, o fato de que ela teve mentores que, quando ela utilizava um palavreado que não era apropriado na área de trabalho, na zona de trabalho dela, a chamavam, em particular, e lhe diziam, olha, esse uso de palavras não é apropriado nessa situação. Né? Então, e de novo, a preocupação dela com o tipo de informação que se obtém hoje na televisão, né, nos meios de comunicação, né, em que o que é certo e é errado, né, se tornou algo muito pouco claro, né, e que na época dela, na realidade, né, era muito claro, né, quem eram os bandidos, quem eram os heróis, né, e que isso, de uma certa maneira, teve um impacto positivo para ela, na experiência dela. Né? So I think it's time for us to go. Okay. You know, I just want to say, to complete what I was saying before, that even in the U.S., the truth is that you know, I'm still seeing my patients, they are now 30-something years old, just because it seems that when they go into adult life, there's nobody else to send them. Certainly adult neurologists don't want to see them. Adult psychiatrists are nowhere to be seen. And sometimes we as professionals have to keep seeing them because otherwise they become almost ghosts. You know, I think a lot of these people, they just need some good counseling. Yes. I mean, they definitely need that. Now, I have a book, Unwritten Social Rules. You may have seen that book. Yes. Counselors really like that book. Wish more stuff was translated into Portuguese. Já passou o tempo. You know, they just need some mentoring and counseling. And there was a good question there about, well, how much do you, well, maybe that was on the other seminar, came up on the other seminar I just did. That's you know, okay. there's sort of a trend now saying, well, the person with autism just do what they want. And if they want, I draw the line. A filthy, dirty slob is not acceptable. Yes, I dress different. Eccentric's fine. A filthy, dirty slob's okay. Swearing and telling people off all the time, that's not acceptable. You know, there's some, you sort of have to kind of meet halfway. You can't just go around calling everybody stupid and... De novo, né, a doutora Grading, né, está colocando, né, que precisa, né, haver uma linha, né, uma coisa é ser excêntrica, né, ela se veste de uma maneira excêntrica, outra coisa é de nós não termos limites nenhum, ou seja, que tudo pode ser, que eu posso fazer tudo, que eu posso dizer tudo, simplesmente porque eu estou dentro do espectro. Ela acha que isso é algo muito negativo, né, e que é muito importante que a gente tenha linhas claras do que é socialmente aceitável e o que não é socialmente aceitável. Again, Dr. Grading, we want to thank you so much, for your kindness and for being here with us. And we hope to have the opportunity of seeing you again. Hopefully, personally in Brazil, will be an honor for us to get you. Probably won't be doing any international travel until the vaccines get out there. Let's go to Rio. Let's go to Rio. Domestic travel, but I'm not going to do any international travel until we get the vaccines. Both of us are old enough that we've got to be. But you've already had COVID, so maybe I'm still not going anywhere. I haven't gone anywhere. I've got one flight
I'm going to go on a private airplane with an older people. They'll be super careful. And I haven't done any traveling. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye.